hoje seria o suplente de vereador Júnior Bocão. O homem teve voto, meu amigo. Quase 800 votos da última campanha e não entrou por conta da famosa legenda, daquelas questões que são colocadas pelo Supremo Tribunal Eleitoral, né? Pelas autoridades. Sim, sim. Júnior, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender o convite para esse bate-papo, para falar principalmente de política, já que estamos no período de pré-campanha. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Anny Barros, a todos que fazem aqui o Piauí Notícia. É uma honra estar aqui com você mais uma vez. Há muito tempo já estava com saudade. Mas dizer que é uma honra estar participando desse programa de grande audiência e de grande credibilidade acima de tudo. Júnior, nós te falando na questão política, o Júnior mudou um pouco a questão do humor, você é muito brincalhão, muito cheio de brincadeira. Mudou um pouco, não? Eu acho que tudo é questão de tempo, né, Anny? Tudo é questão de... O tempo ensina a gente. Era realmente um cara conhecido como um brincalhão, um cara muito Não era, não é extrovertido. conhecido, né? Ainda sou, né? Assim, mas assim, o tempo vai amadurecendo. Eu tenho um filho de 16 anos que eu digo que o João Vitor foi a porta de entrada para que Houvesse mudança na vida houvesse do uma Júnior. mudança na vida do Júnior. Eu me dediquei muito aos cuidados que o João Vitor precisa e agora já tem um bebezinho de 3 anos, que é o Lorenzo, e isso vai Seu nome é amadurecendo a Lourenço gente. só, o É, seu é Lourenço. Lourenço, que é o nome do papai, e Certo. aí eu coloquei o nome do meu mais novo de Lorenzo, né? Então isso vai amadurecendo. A gente também tem um negócio, tem a arena, e você tem que aprender a lidar com os clientes. Você sabe que é um negócio muito melindroso. Júnior, fala bem próximo disso. Essa questão de empresa é uma coisa muito melindrosa. A gente tem que estar Verdade. lidando ali com os clientes, e aí cada passo errado você pode estar perdendo um cliente ali. Então a gente vai buscando ali se corrigir. Eu sou um cara que, apesar das brincadeiras, mas nunca sou um cara de fazer mal a ninguém, né? Sempre com brincadeiras, mas nesse sentido você tem que evitar ah, até um certo ponto certas brincadeiras, porque nem todo mundo interpreta da mesma forma. Muito E bem. aí, diante disso aí, a gente vai aí amadurecendo e mudando o nosso comportamento. Júnior, você esteve há pouco tempo praticamente com o pé dentro da prefeitura para assumir uma parte que seria a parte de esportes. Sim. O que é que houve que não deu certo? Ah, Enya, muita gente me pergunta que é qual câmera que eu olho aqui? Essa aqui? Essa de frente, essa Essa é de frontal aí. frente, pronto. Falar aqui para o telespectador em primeira mão. Ali foi uma questão, né? Realmente eu tive uma conversa com o pessoal do prefeito Antônio Reis, né? Duas conversas que diga, e não chegamos a um entendimento. Pelo que eu interpretei, com certeza foi uma questão mais política, né? Se fosse pela parte técnica, eu acho que eu seria o escolhido. Teve duas enquetes, uma no Floridepré, a outra no portal aí do Floriano 24 Horas Política. Uhum. Eu venci consideravelmente, com mais de 70% das duas enquetes, mas nem sempre a vontade popular é o que diz. Sim, sim. No meio político tem que ter a questão técnica e a questão política também. E aí eles foram bem claros comigo, né? Eles estão apoiando o deputado Marden Menezes e eles perguntaram da possibilidade de eu vir a apoiar o Marden, né? E Marden, estadual, e, consequentemente, o deputado Jorgiano para federal, que é os dois candidatos dele. E eu disse que não, né? Porque eu já tenho um compromisso, já tinha firmado um compromisso. Quando você fala dele, chegou a conversar diretamente com o Marconi, com o Antônio Reis, são pessoas, peças importantes na gestão? São Ó, essas pessoas? Não. com o prefeito Antônio Reis, eu tive uma visita uma semana antes das conversas iniciarem, mas quando eu tratei foi com o secretário de Finanças, o Felipe, e também com o filho do prefeito. A gente estava Marcos tratando, né, com o Reis. Marcos, né? E foi isso, Eni. Assim, eu acho que a questão política foi o que pesou de fato, que é um direito deles, né? Não saiu, eu saí de lá sem nenhuma aresta, não ficou nenhuma chateação da minha parte. Eu respeito também o lado deles, porque eles precisam mostrar que força em relação à questão do Marden. O Marden e o Georgiano foram grandes colaboradores na campanha do prefeito Antônio Reis, né, da reeleição. E acho que agora eles têm de uma certa forma, de que retribuir Esse esse apoio favor, essa dado anteriormente. contribuição ao Marden, né? Ao Certo. Marden e ao Georgiano. Então, eu compreendi perfeitamente, expliquei a minha situação para eles. Olha, não dá, porque eu já tinha firmado um compromisso com. Todo mundo sabe da minha parceria com o doutor Francisco Costa. Ele, além de qualquer coisa, é um amigo que eu tenho, é padrinho do meu filho mais novo, Lorenzo. Então, o Francisco, independente de qualquer coisa, eu não deixo de votar e de apoiar ele. E a questão do deputado estadual,
eu também já tinha firmado um compromisso com o doutor Thales Coelho, que é lá de Picos, e que foi o doutor Francisco que indicou. Então a colocação era que É. você apoiasse o Georgiano e apoiasse também o Marden para Isso. Aí, assumir a pasta. do meio para o fim, já na segunda conversa, eles abriram mão do Georgiano, né? Se eu firmasse um compromisso, pelo menos com o Marden, já acho que já chegaríamos ao entendimento. Mas mesmo assim, eu não tinha como, porque eu já tinha um compromisso firmado com o Thales. Olha, você imagina aí, Anny. O que eu falei Então, para o eles, vou Thales, falar. deixa eu... O que eu falei para eles, eu vou falar aqui para vocês ao Certo. vivo. O cara me ajudou na minha campanha de vereador, tá? E o cara vem me ajudando com meus projetos, né? Sempre que eu faço as minhas competições, sempre que eu peço alguma O Thales não é demanda. candidato, não é, com mandato, não é deputado nesse momento. O Thales é É, deputado com é mandato. deputado. O deputado Thales Coelho, ele foi eleito, ele foi prefeito de Paquetá Então, por 2 ele vai mandatos. buscar uma reeleição. Vai buscar uma reeleição. Ele foi candidato a primeira vez. Ele fez uma coisa realmente inédita, podemos dizer assim, muito difícil. Ele saiu da prefeitura de Paquetá, que obtém apenas 4.000 votantes, né? Ele já prefeito lá por 2 vezes. Ele abdicou do mandato de prefeito para ser candidato a deputado estadual. E deu certo. E obteve 57.900 votos, sendo o mais votado do partido dele e o terceiro mais votado no estado do Piauí. E na cidade dele só tem 4.000 pessoas. Só 4.000 eleitores. 4.000 eleitores. Uma população de 6.000 pessoas. 6.000, 7.000 pessoas, só tem 4.000 votantes. Mas ele é muito forte naquela região de Picos ali. Ele é médico, atuante, a família dele toda também médica. O fator de ser médico soma muito. Soma muito. Ele ajuda muitas pessoas através da medicina, ele e a família dele, e também com a estrutura, né? Isso é considerável. Então, voltando aqui ao assunto. Certo. Em relação a essa questão aí, eu tive a certeza que foi uma questão política, mas quero deixar claro aqui que não ficou nenhuma mágoa, nenhuma aresta. Eu respeitei tranquilamente o posicionamento do lado do grupo do prefeito, porque eles também precisam trazer lideranças para fortalecer o grupo. Sim, para poder retribuir esse apoio aos candidatos dele, que é o Marden e o Georgiano. Ô, Júnior. E a maior certeza disso, Wendy, você tira pelo secretário Acácio, que assumiu recentemente. O Acácio iria votar ou no Mauro Eduardo ou no Dr. Vinícius Nascimento, já que a ligação política do Acácio, todos sabem que é com o Wellington Dias e com a Regiane Dias, né? Então, o Acácio ia votar em um desses dois. E aí o Acácio, com o seu conhecimento, né, ele tem muito conhecimento, tem muito jogo de cintura, acredito eu, o Acácio, que ele convenceu lá o pessoal do Wellington e tanto que ele declarou o apoio ao Marden alguns dias depois que ele assumiu a secretaria. Tudo bem. Você acha, Júnior, que o Acácio acabou de assumir? Aliás, era para ser entrevistado, mas teve que viajar para Teresina ainda na semana passada. Você acha que o Acácio continua? Porque as pessoas dizem, olha, quem assumir só para o período de campanha, só para puxar os votos, depois vem a exoneração. Você acredita nisso como liderança política? E homem que tem visão na política local? Assim, o Acácio... Uma faca de 2 gumes, né? Mas eu vou dizer assim, vou dar aqui a minha opinião aqui, certo, como político e como pessoa. Eu vejo o Acácio, apesar de não ser um cara próprio da pasta do esporte em si, mas eu vejo o Acácio com muito conhecimento em Teresina. O Acácio é muito desenrolado e eu disse aí para alguns colegas que as pessoas podem se surpreender. Lembrem-se que o Acácio tem um pai, que é o professor Quente, que é professor de educação física, que é um cara extraordinário. Eu sou um grande fã e admirador do professor Quente, que é um desportista nato e que eles estão fazendo um trabalho. Eles já buscaram conversar com as entidades que representam o esporte. E se for pelo conhecimento do pai, da equipe que ele formar, e do conhecimento e do poder de agarear recursos que o Acácio tem em Teresina, eu acho que o Acácio pode sim fazer uma boa gestão à frente da Secretaria de Esporte. Júnior, vamos lá. Doutor Thales, estadual. Francisco Costa, federal. Senador ou senadores? Senador Marcelo Castro é o meu primeiro voto. O meu segundo voto de senador eu ainda não defini. Não definiu. Não, mas o meu primeiro voto já tenho definido, é do senador Marcelo Castro. Governador? Rafael Fontela, sem sombra de dúvida. Presidente? Lula. Então, isso, praticamente chapa fechada. Chapa fechada, assim. Isso. E quanto a esse segundo nome para o Senado, quais são os diálogos que estão ocorrendo? Como é que estão as conversas? Certamente você está sendo procurado para isso. Eu tenho tido conversas, tenho sido procurado tanto pelo grupo do senador Ciro, sim, né?
e pelo grupo do senador, do deputado estadual ou federal e candidato a senador Júlio César. Porém, eu vejo que o Ciro tem muito serviço prestado em Floriano. O que me prende a hoje votar no Ciro, ou possivelmente apoiar o Ciro, é só a questão mesmo da chapa, né? Porque ele está do lado contrário. Sim. Né? Do lado Então, contrário é o isso seu, digamos assim. é do lado contrário que eu voto, que eu acompanho Certo. a chapa governista. Então, isso é o que eu acho que pode pesar. Se porventura eu não vier a votar no Ciro, é só por essa questão. Caso contrário, eu também reconheço que o Ciro Nogueira, em Floriano, tem muito serviço prestado, e isso pode me levar também a apoiar ele. Eu não estou aqui descartando a possibilidade de votar no Então vamos Ciro. lá. Inclusive, o Gustavo trouxe uma pergunta aqui de internauta, só para você Sim, afirmar aí, já acabou de afirmar, sim. começando do deputado estadual até. Acabou de dizer, né? Tá, Mas mas eu falo aqui vamos novamente. lá. É estadual, Doutor Thales Coelho, meu estadual. certo? Candidato a deputado federal, doutor Francisco Costa. Meu governador, Rafael Fonteles. E meu primeiro voto de Senado é o Marcelo Um a Castro. definir o Senado, né? O segundo voto de senador ainda não tenho definido. E o meu presidente é o Luiz Inácio Lula O da Silva. governador Rafael, você acabou de citar, né? Sim, governador Esses Rafael. são os nomes. Como é que tem sido o Júnior Bocão em relação a esse período de pré-campanha, quanto à sua base? Toda a liderança, você teve boa votação da eleição passada, 634, é isso? Isso, 734 votos. 34 votos. Certamente esses 700 votos, pouco mais, não foi o Júnior sozinho, ninguém trabalha só, a gente sabe Claro, disso, tem uma claro. equipe. Como Sim. é que está a comunicação do Júnior com essa equipe de base? Olha, Anne, muito boa. Graças a Deus eu consigo manter ali aquela afinidade com as minhas lideranças, né? E o respeito, sempre que eu faço os eventos ali, a gente se aproxima, né? A gente sempre que eu sou reivindicado pelas minhas lideranças em relação a alguma demanda, demanda de saúde, demandas de ajuda, demanda de tudo que aparece para a gente, né? Que você sabe que tem na política, a gente sempre se coloca à disposição para estar dando esse suporte às nossas lideranças e, acima de tudo, respeito. Então a gente tenta manter essa aproximação. É claro que ninguém consegue manter todo mundo. Existem Sim. as perdas e ganhos entre uma eleição e outra. Isso é Né? natural. É natural. Mas eu posso dizer aqui, afirmar aqui no seu programa, que o Júnior Bocão, sem sombra de dúvida, consegue manter aí 90% da minha base. 90% da sua base, Consigo. mesmo sabendo que vem muitas negociações, vem muita perseguição, porque nesse período de perseguição, Normal, absolutamente atrás de normal. voto, né? E que transferir voto para candidato, que o pessoal fala muito, que transferir voto para candidato de fora não é fácil, Não é né? fácil, é verdade. Mas a gente vai aí com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento, acima de tudo, com a nossa credibilidade diante dos nossos líderes e amigos. A gente acredita aí que a gente vai conseguir. Quero deixar claro aqui também que nós trouxemos aqui para o grupo do deputado Thales o Pereira, né? Pereira do ex-combatente, que teve 386 votos, então eu não estou sozinho nessa. Eu tenho aí o Pereira, é o Júnior Bocão, o Pereira e o Jairo Torres, que é irmão do Edmilson Torres, o Jairo do Posto aqui, você conhece. Então nós três, lá da região do Redondo, o Jairo, que na eleição passada, tenho que falar aqui também, ele foi o único cara, a única liderança que apoiou o Thales Coelho aqui em Floriano, e o Thales tirou 148 votos. 148 votos, somente com apoio desse rapaz. Só do Jairo Torres. Agora eu e o Pereira estamos chegando para somar junto com o Jairo, e a gente acredita que a gente vai sim, com fé em Deus, e os nossos líderes dar uma boa votação para o Thales aqui em Floriano. Eu conheço o Thales, eu perguntei agora há pouco se ele já era de mandato, mas eu me lembro que já vi naquele mural de deputados na LEP, que toda a Câmara tem isso. Sim. Mas a pergunta é a seguinte, Júnior. Ele não tem muito conhecimento em Floriano, ele não tem. Acho que nunca foi um trabalho aqui de vir aqui, de palestrar, de reunir grupos. Já começou a vir? Já tem alguma agenda dele para Floriano, o Júnior Bocão? Ele começou agora, né? A partir desse ano. A eleição Certo. passada ele fez apenas uma visita rápida, que era o Jairo. Já agora, esse ano, agora no Carnaval, a gente tem o bloco do Pereira aí, que é o bloco do Guerreiro. A gente trouxe ele, o Francisco Costa. O Francisco Costa já é bem conhecido, mas a gente trouxe o Jairo, o Thales, na verdade, esteve em Floriano. já esteve por 2 vezes, né? Inclusive aqui a gente conseguiu juntar muita gente lá nesse bloco e apresentar de fato o Thales a Floriano, às nossas lideranças, aos nossos amigos e colaboradores, e pretendemos aí na campanha aí, na pré-campanha aí, na campanha fazer aí mais 3 ou 4 visitas aqui a Floriano para ele se tornar mais ainda conhecido. Eu só posso dizer aqui uma coisa para vocês, é um cara muito arrojado, né? Que tem realmente uma estrutura enorme.
Em termos de líderes, ele teve o apoio de 21 prefeitos, agora foi para 26. 26 prefeitos. 26 prefeitos aí a nível de estado do Piauí. Ele é um cara que não para, hein? É um cara que tem muita disponibilidade. De manhã ele está em Parnaíba, de tarde ele está lá em Bom Jesus. Ele roda, ele vai em todos os 224 municípios. Na eleição passada, ele foi votado em 214 municípios dos 224. É à toa que tirou 50 mil votos. Um pouco 57 mil votos, quase 58 mil votos. E, pelos números lá, ele pretende aí manter aí a votação ou talvez até aumentar. E se depender de Floriano, a gente vai aumentar aqui a votação dele, com fé em Deus, consideravelmente. Pelo menos para 1.000 votos, já que teve 200 aproximadamente? Cara, 1.000 votos é muito. Acho que 1.000 votos é muito, mas a gente vai tentar buscar aí. Acho que pelo menos 600 votos, acho que já é uma votação considerável para ele Vou aqui. te falar uma coisa aqui que eu não costumo dizer, não. Acho que você acabou de conseguir 1.000 votos pela humildade. Você diz, rapaz, é muito. Porque tem pessoas que fazem projetos e colocam numa votação fora da realidade. Então, o que você acabou de falar foi humildade. Não, é 1.000 votos. Mas eu tô falando aqui dentro dos números, baseado naquilo que eu falei agora há pouco, N. Vamos lá, pensa junto comigo. O Júnior, ele obteve 734 votos. Certo. O Pereira, 386. Somando nós dois, dá 1.000 votos. Então, transferência de voto para um candidato que não é tão conhecido aqui, eu estou colocando ali 60%. Sim. Eu acho que eu, junto com o Pereira e com o Jairo, fazendo um trabalho de verdade, a gente pode conseguir chegar aí a pelo menos 60% da votação que a gente obteve. Porque é diferente o Júnior chegar no eleitor e pedir o voto para mim, para o Júnior. Agora, numa eleição, chegar e pedir voto para um candidato que ainda é desconhecido, realmente não é um trabalho fácil. Mas a gente vai tentar aí, como eu estou falando, com toda humildade, com o nosso conhecimento e, acima de tudo, pelo serviço prestado às pessoas, buscar dar o maior número de votos possível para o Thales aqui em Floriano. Júnior, Maria Mercedes coloca a senhora, Grande Júnior, nome para compor a Câmara Municipal de Floriano, ou seja, um elogio, né? Você ainda não compôs a Câmara, não chegou nem a assumir como suplente, não é isso? Sim, não. Apesar da votação, apesar do seu trabalho como político, posicione-se em relação ao que colocou aqui a Maria Mercedes. Maria das Mercedes, você sabe quem é? É esposa do meu amigo e irmão Sérgio Leles. A Maria lá ela é presidente da Associação dos Cuidadores de Floriano. Eu tomei café com o Sérgio no último sábado, não exatamente porque ele chegou após o café. Sim. Mas estava eu, o Sérgio e o Cabo do Chapéu, agora deu um branco aqui. Quem é? É o suplente de vereador, Pablo Goiano. Pablo Goiano. Pronto. Goiano. A Maria e o Sérgio estiveram com o Pablo, né, na eleição de vereador. Mas a Maria, aqui no seu programa, já está fazendo um compromisso com a gente aí, vai votar no Júnior Bocão para vereador no ano de 2028. Então, em primeira mão. Em primeira mão aqui, eu vou trazer a Maria de qualquer jeito. Um abraço, Maria. Já está na sua base, né? Não. Hoje ela ainda não faz parte da minha base, né? Certo. O Sérgio vai votar no deputado Marcos Vinícius. Sim. Eu tenho respeito. Mas a Maria vai fechar um compromisso com a gente aí. Espero que a gente vai andar junto. Muito bem. Pedro Abdoral Cardoso. Boa tarde, Piauí Notícias. Júnior Bocão. Creio que a maioria dos esportistas florianenses torce por um bom futebol profissional. Deixa eu ver o que é que ele colocou mais aqui. Sim. Profissional para a nossa praça de esporte, Estádio Tiberão. Qual seria a dificuldade maior em empreendimento para que isso não aconteça? Você entendeu? Só no final aí, repete. Ele fez uma colocação, vou ler desde o início. Júnior Bocão. Creio que a maioria dos esportistas florianenses torcem por um bom futebol profissional para a nossa praça de esporte, Estádio Tiberão. Aí aqui, qual seria a dificuldade maior e impedimentos para que isso não aconteça? Eu acho que ele está falando em relação ao Coriçaba. Ele está afirmando e perguntando também. Mas eu acho que a pergunta. Não. Tô lendo mas a pergunta dele, eu acho que ele está direcionando para o futebol profissional. O futebol profissional se trata do Coriçaba, né? Certo. Em Coriçaba, assim, eu vejo que o Camar, eu até tive conversando muito com o Camar nos últimos tempos, o Camar até que amadureceu muito. Eu acho que naquele último ano, né, 2025, o Coriçaba caiu, mas da forma que caiu, a forma que ele se comportava diante da imprensa, bateu de frente com a imprensa, bateu de frente com o torcedor, aquela proibição de vendedores ambulantes no estádio. E aí eu acho que isso aí, de uma certa forma, pesou muito em cima do nome presidente do Camar. Eu vejo que o Camar silenciou,
veio com uma postura para 2026 muito diferente, valorizou a prata da casa, foi até onde a perna dele conseguia alcançar, e você viu, mesmo o Coriçaba não obtendo êxito, mas ninguém hoje criticou o Camar, só pela questão da humildade, do trabalho certo. Então, todo mundo sabe das dificuldades. Sim. Futebol profissional, aqui no Piauí, Pedro Abdoral, depende de um conjunto de fatores. Não adianta só a iniciativa privada não ajudar, o poder público municipal tem que ajudar também, que não ajudou, né? Aí eu não sei os motivos, eles têm um motivo lá, mas não vou entrar nessa questão. Nesse mérito, E eu né? acho que tem também a questão do poder estadual a nível de emendas. Você não se engane, Pedro Abdoral, o Alto só está onde está hoje porque o presidente do Altos, eu tenho um grande respeito e admiração, ele é um político nato. E quase todas as emendas dele ele destinou para o Altos, né? Então, assim, o River está na situação que está, o Flamengo do Piauí está na situação que está, e outros times estão lá, mas podem ter certeza que ali tem deputados estaduais e federais por trás que estão destinando emendas de forma legal, não é de forma ilegal, né? Então, acho que isso falta. Falta essa credibilidade maior. Eu acho que o Vocês estão Camargo... representando o Cori ainda não, né? Não, não, não. Inclusive, Mas eu acho que... seria um sonho presidir o Cori e também estar secretário de esportes? É um sonho, digamos assim, não? Ou só um projeto? Não, eu já tive esse sonho, não vou mentir, Eni. Eu já tive esse sonho de presidir o Coriçaba, mas há um tempo atrás. Hoje já não tem faz mais muito... esse... Não, hoje eu prefiro que o Camargo continue do jeito que está e a gente vá buscar um apoio aí para ele, junto ao nosso deputado estadual, federal, né, do governador, ele já recebe uma ajuda anual. Hoje eu prefiro dessa forma, mas assim, eu vi que o Camargo amadureceu muito. Agora o Coriçaba vai participar do Campeonato Sub-20, ele já está com uma postura totalmente diferente e eu acho que é isso que o torcedor quer. Chegando ao finalzinho do programa, Sérgio, o Sérgio está colocando o seguinte, Júnior. Um abraço, meu amigo Júnior Bocão, e um abraço para você, meu amigo N. Barros. Sérgio, que é o esposo da Maria Solon, é isso? Ah, Sérgio, um abraço. É Sérgio corintiano, é Leles. meu cliente lá na arena, não perde um jogo do Corinthians. Ele é quem leva a torcida do Corinthians todinha para lá. Eu só tenho gratidão ao Sérgio. Falar aqui um pouquinho, Aníbal, se pudesse. Eu queria falar aqui um pouquinho da campanha. Eu vi aqui um comentário. Sim. E eu queria responder. Eu vi um comentário do Joab Curvina, né? Que é o Aqui presidente. no Não na rede. tudo bem, numa rede E social. aí, numa rede social, ele se manifestou e falou que o Joel obteria 70% dos votos em Floriano. Sim. E eu achei demais, assim, com todo respeito, Enio, eu acho que não é por aí. Eu acho que o governador Rafael teve um trabalho muito bom nesses primeiros 3 anos e meio. Ele conseguiu cumprir, N. Barros, 80% a 90% das propostas de governo dele, do plano de governo dele. Sim. Você vê aí na segurança pública, diminuiu consideravelmente o número de feminicídio, homicídios, também a questão de policiais, contratação de policial, ele disse que ia contratar 4.000 policiais, 1.000 por ano, já fez isso, está cumprindo a meta dele. Eu acho que na saúde, Floriano, às vezes em fala de uma coisa e outra, um portal vai lá, faz, isso é absolutamente normal, mas você tem que olhar também a evolução. O centro de diagnóstico, que é uma realidade, com tomografia, com ultrassom, agora, logo, logo, vai chegar a ressonância magnética, daqui para setembro vai estar funcionando um aparelho de ressonância magnética em Floriano. Aparelho de hemodinâmica, que o doutor Francisco Costa, com a emenda dele, trouxe para cá. Agora o cateterismo pode ser feito aqui e outros exames também. Cirurgias, o número de cirurgias eletivas e ortopédicas, cirurgia de joelho que não fazia em Floriano, hoje faz. Passa a fazer, né? Neurocirurgia, que era um terror aqui pra gente. Hoje a gente consegue atender mais de 40 cidades da macro-região. Hoje a gente quem sofre um acidente de moto, que antigamente tinha que ser transferido para Teresina. Você imagina um companheiro, uma pessoa sofreu um acidente lá em Corrente, tinha que passar por Floriano só para encaminhar para Teresina. Todas as cirurgias hoje, Enibar, são feitas aqui no Hospital Tibério Nunes, com os mesmos neuros que operam lá no HGV, no HUT, nos hospitais de Teresina. É os mesmos que trabalham aqui. Então, tem os defeitos? Tem, mas tem muita qualidade, tem muita evolução. Eu acho que o governador Rafael foi o governador que mais trabalhou, que destravou as obras, principalmente em Floriano. Eu sou um crítico disso, que eu acho que na gestão do Wellington, o Wellington deixou muito a desejar. Mas vamos aqui para a educação, falar aqui de educação. Lindolfo Show até setembro vai ser inaugurado.
Oswaldo Costa e Silva e o Foz Ebucá já estão inaugurados e funcionando. Em tempo integral. Djalma Nunes também. A criança chega lá, o aluno chega lá 8 horas da manhã, ele vai sair de lá às 17 horas com 3 refeições feitas. E isso é uma realidade. O CIEP, que é o antigo Premem, vá para lá e você veja se não funciona, se não tem uma merenda de qualidade, se o cara não chega lá às 8 da manhã e sai 5 da tarde. Então, para quem tem filho, que trabalha no comércio, isso realmente é uma coisa espetacular. A UESP, há quantos anos nós tínhamos uma UESP aí sucateada e agora vai sair do papel, tá ficando lindo, Eninho. A coisa mais espetacular do mundo, até setembro também vai estar inaugurado. Então, acho que asfaltamento. Veja, 4 anos atrás, quantas ruas de Floriano não foram asfaltadas? De 4 anos para cá. Ô, E Júnior, calçamento. deixa eu lhe falar aqui. Aliás, eu quero lhe parabenizar pela segurança, né? Você tá um político praticamente profissional, sem titubear nas palavras. É, mas a gente vai... Lógico. Ah. Mas só uma questão aqui em relação à Arena Júnior Bocão. Sim. É um investimento que foi feito há 4 anos e que vem reunindo grandes esportistas. Eu lhes perguntei agora fora do ar, eu Sim. posso perguntar no ar. Pode, né? tranquilamente. O que se comenta é que é uma parceria, uma sociedade envolvendo o Júnior e o doutor Francisco Costa. Isso é verdade? Tem essa parceria não existe, empresarial? Não existe isso. A minha parceria com o Francisco Costa é política. Né? Empresarial não. Nada. O Francisco vai na arena 2 vezes, 3 vezes que ele foi na arena foi para jogar uma preliminar. Normal, né? Mas não existe isso, Enio. É totalmente... Ali eu fiz com muitas dificuldades. Quando a minha mãe faleceu há 5 anos atrás, a gente tinha ali algumas terras e algumas coisas. Pouca gente sabia isso porque é uma coisa muito familiar, mas eu estou revelando aqui no seu programa. E nós vendemos esses, né? E ficou ali um valor considerável para cada um. E a minha parte eu resolvi investir ali. Eu não tinha no que investir na época, investi ali. E ali foi com muita dificuldade. No primeiro ano eu coloquei uma grama natural, que logo com 6 meses morreu a grama. Eu passei 5 meses, depois de ter inaugurado há 6 meses atrás, eu passei 5 meses com minha arena fechada. Você não imagina o tanto que isso aí me doeu. Prejuízo, né? Prejuízo. Prejuízo físico e psicológico. De uma maneira só. Em um tempo só. Mas aí eu fui trabalhando, Deus abençoando. Eu consegui juntar um valor pequeno e dei entrada numa grama sintética. E aí financiei o resto. E em 2 anos eu paguei. Então tá lá. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma brinquedoteca que eu já consegui fazer já agora, há 6 meses atrás. A questão de 2 pontos que eu fiz ali são terceirizados. Eu tenho inquilinos lá que funcionam, trabalham junto comigo. Na espetaria é o Diego Galvão, advogado. E lá na hamburgueria é o Lucas, da Lendários, que é um grande cidadão. Tudo no mesmo local. Então, eu fiz isso pensando no futuro. Então, hoje, com os meus inquilinos, eu consigo pagar o meu aluguel e o que eu vou pegando ali de lucro ali do bar, das competições que eu faço, de tudo, do campo, aí eu vou investir em outras coisas. Mas difícil. Confesso para você que eu sou uma criança no ramo de empreendedorismo, mas que eu pego tudo muito rápido. Então, a gente que é empreendedor, a gente está ali em cima do muro e um deslize, a gente pode ter um problema maior. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo manter a arena equilibrada e funcionando para os nossos clientes e amigos. Lourenço Júnior, conhecido como Júnior Bocão, desportista florenense, uma liderança política. Muito obrigado por atender o convite para esse bate-papo. Sim. Mais sucesso na sua carreira empresarial e também na carreira política, você que é um jovem. E já é a terceira eleição, não é isso? Segunda eleição. Terceira. Isso. Qual foi a votação na primeira? 432. Segunda? 538. E agora? 734. Então, tá nunca diminuiu a votação. Está tendo ascensão, está crescendo, né? Esperamos que na próxima seja o titular de uma das cadeiras da Câmara. Obrigado, Júnior. Obrigado, Enibarro, a todos que acompanham aí. Vou dizer aqui em primeira mão aqui, com vida e saúde, na próxima eleição aí a gente não tem menos do que 900 votos. Se eu ficar fora, vou ficar fora com 900 votos. Anote aí o que eu estou lhe dizendo. Pessoal, a gente volta amanhã com mais edição do Jornal Pio Notícias. Boa tarde.